Meu irmão, minha irmã, é uma alegria para mim reapresentar-me, chegar até sua casa e com você conversar. Assunto: leitura orante da palavra, do 32º domingo do tempo comum. O texto a ser proclamado neste 30º domingo, a palavra do Evangelho a ser proclamada é Lucas capítulo 20, versículos 27 a 38. Como sempre, primeiro a leitura, a explicação para na segunda parte, então sim, orar. Aproximando-se alguns dos saduceus, que negam existir a ressurreição, interrogaram-no: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, tomará a viúva e suscitará descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. Também o segundo e depois o terceiro a tomaram, e assim morreram os 7, sem deixar filhos. Por fim também a mulher morreu. Essa mulher, na ressurreição, de qual deles vai se tornar esposa? Pois todos os 7 a tiveram por mulher. Jesus lhes respondeu: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro mundo e na ressurreição dos mortos, não tomam nem mulher nem marido, como também não podem morrer. São semelhantes aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ora, que os mortos ressuscitam, também Moisés o indicou na passagem da sarça, quando diz: o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, Ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Todos, com efeito, vivem para Ele. É esta a palavra, meu irmão, minha irmã, deste 32º domingo do tempo comum. Todos, com efeito, vamos à última frase de Jesus: todos, com efeito, vivem para Ele. Procedamos à explicação. Vamos lá? Aproximando-se alguns saduceus. Olhe, em Lucas 9:51, encontramos uma informação preciosa. Jesus está na Galileia, bem ao norte, e tomou resolutamente o caminho para Jerusalém. Ponhamos aí uns 110 quilômetros ao sul. Naquele tempo, as viagens eram feitas em cavalgaduras ou a pé. E não foi um caminho retilíneo e uma viagem com uma motivação bem definida ou bem circunscrita. Não. O caminho para Jerusalém tem um sentido, é uma espiritualidade que se aprofunda e se intensifica. O caminho para os discípulos. Lá em Jerusalém, sede do templo, e lá no templo os saduceus, administradores do templo,
majestoso, grande, uma das maiores edificações que à época se conhecia. Pois bem, Jesus fora acercado então pelos saduceus. Só para explicar, havia em largas linhas, três grandes grupos religiosos naquela época. Saduceus, no Templo de Jerusalém. Fariseus, por toda a Judéia, também ao norte, na Galileia. Estes cuidavam mais das sinagogas. E herodianos, um outro grupo, também um terceiro grupo eram os zelotas. Os principais eram esses dois. O principal grupo dos fariseus. Mas os saduceus eram os gestores do templo, gestores da economia, eram também aliados de alguma maneira, resignados ante a presença dos romanos em Israel. E, na sua religiosidade, tomavam em apreço apenas o Pentateuco, desinteressando-se pelos profetas, pela palavra dos profetas. Se quiséssemos usar a linguagem usual em muitos ambientes de hoje, seriam como grupos conservadores. Não aceitavam nenhuma mudança e também não eram homens modelos de fé. Não acreditavam na ressurreição. A vida, depois da morte, era a continuidade da vida do presente. E quem estava bem nessa existência teria alguma melhora depois, mas numa linha de continuidade. Sobre a ressurreição, esta reflexão sobre a ressurreição no pensamento teológico de Israel começou lá pelo 2º século antes de Cristo, bem tardio. Lá no Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, que eram estes, era esta a palavra na qual confiavam os saduceus, não se fala de ressurreição. Essa temática apareceu bem depois, não acreditavam, fixavam-se no que era apenas antigo. E estavam muito contentes os saduceus com aquela estrutura. Recebiam muito, era uma espécie de elite religiosa e social, quase sempre muito ricos. Não vai pensar em ressurreição, vamos pensar na eternidade como continuidade de uma vida tranquila, serena e faustosa e abundante. Pois bem, aproximaram-se então de Jesus com uma lição ou uma tradição de Moisés. E o fizeram em tom jocoso, em tom de escárnio, de riso até. Se alguém se casasse, morresse sem deixar posteridade, era a lei, chamada lei do levirato. Então o irmão deste falecido deveria tomar a viúva por esposa e suscitar-lhe descendência. Assim, e essa descendência, esses descendentes, levariam o nome do falecido para assegurar não cria na ressurreição, assegurar a existência do homem, do nome na história. 7 morreram. É uma história criada para ridicularizar do pensamento de Jesus. E então a resposta: não será assim na eternidade. Não será este o modo, longe disso. Mas os que forem julgados dignos, de ter parte no outro mundo e na ressurreição, não tomarão mulher e marido. Antes perguntavam-se só pelo irmão, só pelo homem, só pelo marido. Não haverá marido, não haverá mulher, serão semelhantes aos anjos e são filhos de Deus, filhos da ressurreição. Não entrarão na vida futura em validação os critérios desta história, deste mundo.
mas tudo o que de bom e de bem e de verdade de Deus se vive nessa história é um valor, é uma experiência antecipada de uma eternidade, do que na eternidade será. Tudo unificado pela intimidade e pela comunhão com Deus. Se nessa vida precisamos do outro e dos outros para vivenciar e experimentar e testemunhar nossa proximidade com Deus, se é assim, na próxima Deus será Ele mesmo, o grande centro. Não teremos mais necessidades, carências, dependências. Seremos irmãos, esposas, maridos, seremos todos unificados pela intimidade e pela presença amorosa do Espírito de Deus. Não serão os critérios de uma história limitada, mas de uma verdade que transcende absolutamente qualquer limite e que transcende absolutamente qualquer insuficiência, e tudo centralizado na intimidade com o próprio Senhor. Não seremos mais sinal de amor vivido em forma esponsal ou fraterna. O sinal aponta para uma realidade maior. Na eternidade, a grande realidade é o próprio Deus. Aqueles saduceus queriam escarnecer da vida futura, porque bastava-lhes uma história pessoal, presente. Mas e para nós? Por mais que sejamos bem-sucedidos nesse tempo, chegará o dia em que tudo se terminará e estaríamos então a viver para quem e para quê? Quase que vale a pena a pergunta, né? Onde vou passar a eternidade? Com quem? Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba e doutor em ciências bíblicas, faz uma profunda reflexão sobre o Evangelho no próximo domingo. Leitura orante da palavra, toda quinta, 5:30 da tarde. Queira agora fazer comigo, querido irmão, querida irmã, a segunda parte. Agora sim, então, leitura orante. Para orar, não basta que repitamos palavras ou que ritualizemos gestos, imaginando que estaríamos já preenchendo formulários. A oração é encontro interpessoal. E os encontros interpessoais dependem menos de formulações, mas de despojamentos, de abertura, de disposições a ouvir e a falar. Então, querido irmão, querida irmã, vamos juntos para a nossa necessária pacificação interior. Você, eu, se estamos a falar com alguém e o interlocutor, enquanto nos ouve, também manda mensagens pelo celular, olha para os lados, fixa o olhar na televisão ou na câmera ou em alguma outro objeto ou pessoa, diríamos que não estava interessada em nos ouvir. Pode acontecer o mesmo no caso do nosso diálogo e do nosso encontro com Deus. É preciso que fixemos nele nossa imaginação, nosso olhar, nossos sentimentos, afeições, as disposições físicas. É por isso que falo da necessária pacificação interior.
Ponha-se, por favor, numa posição que favoreça o recolhimento e o relaxamento. Aqui é importante fechar os olhos para que não nos distraiamos e que concentremos nossa atenção para que não dispersemos a nossa intelecção, que nos concentremos em nós mesmos. Não é um olhar egoístico, mas é cuidar, proteger, condicionar nosso corpo à oração. Feche os olhos e respire profundamente. Respire profundamente uma primeira vez. E concentrado em si mesmo, tente agora sentir o coração a bater no seu peito. Aquele movimento de sístole e diástole, isto é, que se fecha e depois se abre, e ao abrir-se envia sangue para as artérias e recebe de novo, novamente, sangue venoso. E outra vez bate e envia, abre-se com força para enviar o sangue, recebe, fecha-se. Tente sentir tudo isso e abre-se. Neste abrir-se, envia com força o sangue que se põe em movimento e circula pelas nossas artérias. Concentrado, concentrada, tente sentir esse maravilhoso dinamismo biológico, que é também símbolo material de um outro dinamismo, o espiritual. E agora sim começa a nossa oração. Peça comigo e eu com você. Vamos juntos pedir que o Espírito Santo venha orar em nós. Que o Espírito de Deus venha a suscitar desde nossa interioridade disposições verazes de acolher a palavra e a pessoa de Jesus Cristo. Reze comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Agora, meu irmão, minha irmã, você recorda do texto, fora explicado há pouco. Os saduceus se aproximam de Jesus. Vamos imaginar aquelas cenas. Aproximaram-se alguns saduceus. Jesus está em Jerusalém, lá naqueles pórticos, naquelas grandes, digamos assim, áreas, naqueles grandes pátios, aberturas, no qual chegam todos os peregrinos. Desde lá, depois vão para dentro do templo. Há muita gente. Pessoas vindas de diferentes regiões do mundo conhecido de então. As roupas são tão diferentes uma da outra. Aqueles homens cheios de distinções, compram ovelhas, fazem câmbios para oferecer no templo. Os dízimos na moeda do povo local, porque uma moeda estrangeira seria idolátrica. E naquela espécie de grande praça, um grupo, bem vestidos, pessoas distintas, competentes, acercam-se do Senhor. Com a pergunta, eles não creem na ressurreição. E começam a falar. Jesus para, ouve-os. Também os discípulos ouvem-nos. E um deles, entre vários, começa a pôr dúvidas. Eles não creem na ressurreição.
narram a história de um homem casado com sua esposa e ele morreu. Mais um, outro ainda. A lei do levirato não se cumpre. A viúva não tem nenhum filho. O primeiro homem fica sem nome, o que para aquela época era uma grande desgraça. E assim os 7, aqueles interlocutores de Jesus, saduceus, que lhe perguntam, tem um ar de escárnio, de desapreço. Até imaginam colocar o Senhor, enredá-lo em algum tipo de um esquema que levasse Jesus a contradições. E aí vamos ouvir o Senhor a lhes falar que na vida, para além desta história, desta existência, naquela vida, os critérios não são os de descendência, de projeções e destaques, de triunfos e sucessos, de conquistas e realizações. E o Senhor lhes fala, mas que diante de Deus, estarão todos diante de Deus como que anjos. O anjo não é simplesmente alguém que não tem corpo, não é isso. É viver uma vida inteiramente voltada para Deus, sem qualquer outro limite, nem a morte, nem as necessidades. E estamos a ver o Senhor a dizer isso para aqueles homens. Podemos até ouvir o Senhor a lhes falar a aqueles senhores que Deus é Deus dos vivos. Quando disse, sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacob, patriarcas do Antigo Testamento, do Gênesis. E se Deus é Deus dos vivos, aqueles saduceus que não creem na ressurreição são chamados a se deixar ensinar por uma verdade que está acima das suas próprias lógicas. Para crer é preciso abandonar-se, não simplesmente confinar Deus em esquemas e inteligências. E o Senhor está a lhes falar. E eles não necessariamente se convencem, mas não ficam sem resposta. E agora demos um novo passo e lá estou eu. Senhor, Tu me ensinaste a crer na ressurreição. Ele olha para mim, eu olho para Ele, para você. Está lá naquele círculo. Talvez eu pergunte, Senhor, tudo isso que eu fiz, para quem ficará? Que benefícios trará? Qual é o bem que deixarei com meus sucessos, realizações e conquistas e acúmulos? Ou então talvez eu tenha a dizer ao Senhor que eu não fui bem-sucedido, não me encontrei, não alcancei os objetivos que eu me propunha. E o Senhor olha para mim, talvez pergunte, mas Deus quer seu sucesso. Acaso o Pai precisa de seus triunfos? Ou acaso o Pai se perturbará por insucessos? E talvez Ele olhe nos meus olhos e nos seus. Na eternidade, não serão os nossos feitos que contarão, mas o amor do Senhor que nos quererá junto dele, sempre. E talvez Ele diga, pergunte onde você quer passar a eternidade
Ele pergunte a mim. Talvez Ele pergunte a você, a nós. Claro, vamos dizer que queremos passar junto dele. Daí vem outra pergunta que Ele espera a resposta. Então, quais são as escolhas que vais fazer? O que vais fazer de tuas conquistas? Ou por que te perturbas por fracassos? Com quem queres passar a eternidade? É hora da minha resposta, da sua.